amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos ao canal Aprendizado Constante. O meu nome é João Fernandes e nós estamos dando continuidade a essa série de novos vídeos sobre o momento atual. Hoje nós vamos comentar sobre a terceira parte, que é a pluralidade dos mundos habitados, a Via Láctea em transição. Nós pedimos que você não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essas informações, comentar se gostou, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações. Toda segunda, quarta e sexta é um vídeo novo sobre transição planetária e ou geopolítica, e toda terça, quinta, sábado e domingo é um vídeo mais curto de 1 minuto, 1 minuto e 10, com algumas informações sobre os nossos mais de 180 livros, a maioria deles publicados na Amazon e quase todos no formato impresso e digital. Vamos ao vídeo. Vamos falar sobre os mundos e seus habitantes. Seguindo o que a doutrina espírita nos ensina no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai, existem os mundos no estágio de primitivismo. Depois a seguir são os mundos de provas e expiações. Na sequência, mundos regeneradores. Depois, mundos felizes. E depois, mundos celestes ou divinos. A Terra, há milhares de anos atrás, estava no estágio de mundo primitivo. Na época pré-histórica, onde não havia a escrita, o conhecimento que existe hoje, e o que reinava absoluto era o egoísmo, que era essencial para a sobrevivência dos seres, e é um tipo de condição de vida que nós não temos como imaginar com 100% de acerto, devido a coisas hoje absurdas que deveriam acontecer em um mundo primitivo. E ainda temos que considerar o universo, conforme a doutrina nos explica, infinito. Então não existe 1, 2, 3, 100, 1000, 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão de mundos nesse mesmo estágio, não. São incontáveis os mundos que estão nesse estágio de primitivismo. Lembrando que o espírito, ele obrigatoriamente tem que passar por esse estágio de vida em mundos primitivos, onde ele aprende a lidar com a configuração humana. Antes dessa fase, ele estava reencarnado em mundos mais evoluídos, mas sob a forma de animais. Animais que já usavam uma configuração semelhante à humana e com o rosto referente à classe animal a que aquele espírito pertencia. Ele ainda era um princípio inteligente. Ele só se torna espírito quando reencarna em um corpo humano e começa a usar a razão ainda incipiente, mas que começa
a raciocinar de uma maneira coerente e lógica como ser humano. E Mozart, na Revista Espírita de maio de 1858, explica sobre isso, falando que os animais em Júpiter são os construtores das casas, são os trabalhadores braçais ali daquele planeta, e que eles, com o contato humano e aprendendo como é a vida do homem, eles reencarnam depois em tribos primitivas, em mundos primitivos, para iniciar a sua jornada como ser humano. Lógico que, dentro de dificuldades, eles vão ter que inventar tudo aquilo que eles precisam, descobrir tudo aquilo que eles precisam, dentro das condições oferecidas por cada planeta, porque também os mundos primitivos apresentam graus de diferença. Uns são muito mais primitivos do que outros numa comparação do contexto cósmico. Tudo isso a gente não pode esquecer, que não existe um formato único. São vários formatos dentro de uma mesma estrutura de primitivismo, são vários formatos dentro de uma mesma estrutura de planeta de provas e expiações, e assim por diante. Então, nós vemos que durante a transição, que se fala transição planetária, dá a impressão que é um planeta só que está sofrendo esse processo de transição. É a galáxia inteira que está passando por esse processo. O mundo primitivo está passando a provas e expiações, o mundo de provas e expiações está passando para o mundo de regeneração, o mundo de regeneração está passando para o mundo feliz, e os mundos felizes estão passando para mundos celestes ou divinos dentro da nossa galáxia. Não existe só a Terra de planeta atrasado na nossa galáxia, existem outros. Mas existe um número maior de planetas que já atingiram um estágio de desenvolvimento muito, muito, muito superior ao da Terra. E os habitantes desses planetas são os encarregados de cuidar dos mundos que têm um desenvolvimento menor, que os seres são mais atrasados, são beligerantes, são egoístas, como aqui na Terra. Se não houvesse esse suporte, o nosso planeta estaria com sérios problemas. O universo é infinito. Se ele é infinito, infinitas são as possibilidades de vida dentro do universo. Tem tipos de vida material como o nosso, mais material ainda do que esse tipo atual aqui na Terra, menos material do que o atual aqui no planeta Terra, e completamente fora dos padrões que nós consideramos de materialidade. Existe uma diversidade muito grande. Existe um mundo espiritual que é invisível para nós, mas também composto por um tipo de matéria. Para eles, a matéria tem a mesma configuração, e eles podem chegar e pegar uma caneta como nós pegamos aqui. Eles, sem a ajuda do ectoplasma humano, não conseguem pegar essa caneta.
nós, como seres encarnados, não conseguimos pegar a caneta deles. E são estágios vibratórios, frequências diferentes uma das outras, e por isso um é invisível para o outro. Em razão dessa infinidade de mundos, nós temos seres nos mais diferentes estágios de vida, diferentes estágios de evolução, mas uma coisa que é conquistada através da evolução é a consciência cósmica, que nós somos filhos de um mesmo Pai, que nós somos irmãos siderais, e aqueles que têm um grau de desenvolvimento maior auxilia aqueles que estão lá para trás, que ainda estão passando por diversos problemas ocasionados pela ilusão do contato com a matéria. Porque aqueles espíritos mais evoluídos, estando encarnados ou desencarnados, não sofrem as ilusões do contato com a matéria. São civilizações diversificadas que existem no cosmos. A maioria é formato humanoide, tem alguma diferença, o rosto, alguns têm cabelos, outros não têm, uns têm barba, outros não têm, uns a configuração muito próxima do humano terrestre, a outra configuração é muito diferente, mas o biótipo é sempre o humanoide. E essas civilizações, umas mais adiantadas do que as outras, elas têm conhecimento das dificuldades presentes aqui na Terra, porque eles já passaram por situações semelhantes. Eles também têm uma trajetória evolutiva, um percurso de vida que fez com que eles enfrentassem problemas aproximadamente semelhantes aos que nós já vivenciamos no passado e estamos vivendo agora. Então, eles têm um entendimento da dificuldade do ser humano de se desprender daquela ilusão que ele foi mantido até hoje e conseguir abarcar um entendimento de espiritualidade mais avançado do que aquele que nós temos hoje. Eles sabem disso, eles entendem isso, e justamente por esse motivo eles estão aqui interagindo, atuando, ajudando, lutando, instruindo, exemplificando, para que quem quiser der abertura para esse processo consiga se inserir no propósito maior da transição planetária, que é a evolução do planeta e de seus habitantes, materiais e imateriais. E inserido nesse processo, tudo que nós vemos no cosmos, a quinta essência cósmica, é o fluido cósmico universal. Quem trabalha com informática, com computador, sabe o que é pixel. Se você pega uma figura e vai ampliando aquela figura até o máximo
que a configuração do computador permite, você vê que é um monte de quadradinhos. Aquela figura é composta por inúmeros quadradinhos que formam cores e letras. O fluido cósmico universal é o pixel do universo. Tudo o que existe no universo é formado pelo fluido cósmico universal. Esse corpo, esses livros, a estante, a filmadora e tudo mais é constituído por fluido cósmico universal. Qual a característica desse fluido cósmico universal? Ele é manipulado pelos espíritos superiores em um processo de cocriação em plano maior. Ele tem começo, ele tem meio e tem fim na sua forma estrutural de matéria. Chega um momento em que a energia que mantinha aquela estrutura, aquela configuração, ela se esvai e aquela configuração é desfeita, devolvendo para o universo aquele montante de fluido cósmico universal que foi usado para criar aquele ser ou aquele objeto. Então, a base do universo é esse fluido, que alguns teorizam que seja a energia escura, e nós concordamos com isso, que depois ela forma a matéria escura e depois a matéria bariônica, essa matéria aqui que nós conseguimos tocar. E por isso, mais de 70% do universo é uma energia escura, é constituído por energia escura. Se ela existe numa quantidade tão grande no universo, é porque é muito importante dentro do contexto do universo. Senão existiria numa proporção mínima, se não fosse importante. Deus não cria nada inútil. E tudo isso que nós estamos falando são criações de Deus. Nós estamos em evolução, em processo acelerado, em razão da transição planetária. Com isso, nós temos que mudar nossa vibração, nosso pensamento, nosso comportamento, nossos desejos, para que cada um consiga se enquadrar dentro desse momento de transformação. Vamos lembrar de uma situação comentada por Edgar Armond no livro Os Exilados de Capela e Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Um dos três mundos lá da estrela Capela está passando por um processo de transição de mundo de provas e expiações para planeta de regeneração, como a Terra aqui agora. Só que lá existiam milhões de espíritos belicosos, egoístas, gananciosos, hipócritas, que, se permanecessem naquele mundo, iriam atrapalhar o processo de transição, porque o planeta de regeneração não suporta a presença desses problemas que nós comentamos. Então, esses milhões de espíritos, Jesus foi até lá, a espiritualidade daquele planeta, como foi em Sírios também, que vieram os exilados de Sírios para a Terra, e falou: o mundo
que eu sou governador espiritual, que vai acolher vocês. Lá vocês vão ser os seres mais inteligentes, mais preparados para auxiliar a evolução dos seres humanos que já estão lá e que irão reencarnar lá. E eu vou reencarnar entre vocês quando estiver no tempo para passar uma mensagem de paz, de tolerância, de amor, de respeito, que são coisas que hoje vocês não têm. Porque o plano divino é o de progresso. Não é para ficar estagnado, parado, paralisado eternamente em uma única posição. Isso não existe. É por isso que a doutrina espírita não aceita, por uma questão de lógica e coerência, a existência de um inferno, de sofrimento eterno e de um céu de inércia eterna, que nada é estático no universo, tudo é dinâmico, tudo está em constante movimento, tudo está em constante aprendizado, em constante progresso, em constante melhoria. Essas teorias loucas que a Terra vai acabar, que vai cair um meteoro, que vai ser invadida por alienígena e outras coisas mais, não fazem sentido agora, dentro desse contexto. Invasão alienígena já houve no passado. Cometas, asteroides já caíram aqui no passado. Hoje, os que caem não fazem o estrago do que aqueles que fizeram no passado. Que hoje existe uma proporção grande do planeta que é habitado por seres humanos. E os seres humanos estão destinados à evolução. Se o planeta for destruído, ele não passou ainda, não completou a fase de mundo de regeneração e ele já vai ser destruído. Tudo está destinado ao progresso, o mundo não completou a sua estrutura de etapas de progresso. Então não faz sentido nenhum essa história de apocalipse, que o mundo vai acabar, em fogo, em água, terremoto, ou seja lá o que for, não faz sentido para quem tem uma noção de que Deus nos criou com um propósito e nós vivemos, querendo ou não, inseridos dentro das leis gerais e específicas criadas por Deus.